para a quinta-feira, poder da oração. E interessante que, da mesma forma como Paulo orou ali pelos Filipenses, capítulo 1, versos 9 a 11, agora ele vai orar pelos Colossenses. E nesta oração, eu destaquei aqui alguns aspectos, que a lição pergunta que pedidos específicos Paulo fez, versos 9 a 12. Então, primeiro, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo pede que eles transbordem do conhecimento da vontade de Deus. Segundo, para que eles pudessem viver de um modo digno, ou andar, ou viver de um modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado. E este aspecto destaca 2 pontos debaixo do viver de modo digno, ou andar de modo digno. Frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento, no pleno conhecimento de Deus. Então, viver de modo digno envolvia agradar ao Senhor, frutificar em toda boa obra e crescer. E, finalmente, sendo fortalecidos com todo o poder e dando graças ao Pai. Eu destaquei estes 4 itens, com este segundo item tendo esses desdobramentos que eu já mencionei. Paulo orou para que seus leitores fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E ele descreveu que conhecer a vontade de Deus como ter sabedoria e discernimento, entendimento espiritual. Olha que interessante, irmãos, que conhecimento, sabedoria, né? Aqui estão colocados juntos este conhecimento e esta sabedoria, esse entendimento espiritual. Então, o conhecimento, ele não é só intelectual, não está só no plano do intelecto, ele extravasa, ele vai além, ele produz resultados. Tem muita gente com pouca escolaridade, de grande sabedoria prática, e muita gente com títulos que não são sábias, que não têm discernimento, não agem com sabedoria, não é? E aqui o autor faz uma transversalidade. Ele diz, muitas vezes nós perguntamos, porque ele fala do conhecimento da vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos em situações que nós oramos e perguntamos, Senhor, qual é a sua vontade para mim? Então o autor dá 4 dicas muito interessantes para... Então vamos fazer aqui uma transversalidade, vamos ir e voltar nesse assunto, abrir um parênteses, vamos fechá-lo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida em determinadas circunstâncias, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu quero buscar a Deus? Então, 4 aspectos que o autor destaca. Primeiro, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz, ele nos guia, ele nos dirige. Segundo, a palavra de Deus, né, irmãos? Eu não vou orar se eu devo fazer alguma coisa material ou própria no dia do sábado, se a Bíblia já me disse que esse dia é um dia reservado ao Senhor. Então a palavra de Deus é uma fonte reveladora da vontade de Deus. Mesmo assim, guiados pelo Espírito de Deus, tendo a palavra de Deus como orientadora, nem sempre eu vou encontrar aspectos específicos nos quais eu estou envolvido. Por exemplo, devo casar com essa pessoa? Não vou abrir a Bíblia e lá vou dizer, case-se com fulana ou case-se com fulano. Não é isso. Mas a Bíblia contém princípios para um casamento. E terceira fonte, o Espírito de Profecia, a manifestação moderna do dom profético. Então, guia do Espírito Santo, palavra de Deus, revelação moderna da vontade de Deus por meio dos escritos do Espírito de Profecia. E, finalmente, algo que eu aprecio muito são as circunstâncias providenciais. Nós, por exemplo, irmãos, vou dar aqui um exemplo, nós devemos ser perseverantes. Mas chega um ponto quando Deus está nos mostrando que as portas estão fechadas, nós temos que ter a leitura disso. Deus está dizendo, não é agora, não é por aqui. E se portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, Deus então atua também por meio destas circunstâncias providenciais. Então, lembrando, direção do Espírito Santo, palavra de Deus, Sagradas Escrituras, manifestação moderna do dom profético por meio dos escritos de Ellen White e, finalmente, por meio das circunstâncias providenciais. E Paulo orou para que os seus irmãos de Colosso, que ele não teve oportunidade de conhecer, pessoalmente, a não ser Epáfras, pudessem andar de modo digno, viver, andar. Ele vai voltar, vai usar esse verbo outras vezes, não é? Paulo utiliza esse verbo para expressar a nossa conduta, para expressar a nossa caminhada. E
Isso significa viver, andar, viver de acordo com a vontade de Deus, o que só é possível, irmãos, pelo agir do Espírito Santo entre nós. Ele ora para que a vida dos colossenses fosse do inteiro agrado do Senhor. E eu fiquei pensando nisso. Será que a minha vida, a forma como eu tenho agido na minha vida, na igreja, em casa, no trabalho, na vizinhança, inteiro, não é só agrado, inteiro agrado. Isso é provocador. Será que a minha vida é do inteiro agrado? Há alguma coisa na minha vida que não agrada ao Senhor? Para nós pensarmos. Frutificando em toda boa obra, esse viver, não é? De modo digno, envolve frutificar, ou seja, pelos seus frutos os conhecereis. Eu não posso dizer, eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus, mas se os meus frutos apontam noutra direção, eles vão contradizer. Então, os que frutos eu tenho apresentado da minha espiritualidade, da minha conduta de fé? Será que eu estou frutificando o fruto do Espírito com aquelas 9 manifestações ali de Gálatas? Segundo aspecto, crescendo no conhecimento, crescendo no conhecimento. A vida do cristão tem que ser de um contínuo crescimento do conhecimento que produz salvação. Irmãos, esse conhecimento é um conhecimento prático, lembremos sempre disso. Eu preciso ser hoje melhor do que eu fui ontem. Nossa natureza é ruim, é pecaminosa. Deixada a si mesma, ela só leva para coisa ruim. E, vez por outra, com toda a oportunidade que nós temos de espiritualidade, às vezes, nos escapa ali num momento de tentação, uma palavra que não deveria ser dita, uma ação rude, uma palavra áspera. Que luta, irmãos. Mas pela graça de Deus nós podemos ser vitoriosos. E por último, viver dando graças, né? Viver dando graças ao Pai. Isso é um tema recorrente, então Paulo não só dava graças pelos colossenses e filipenses, mas ele os motivava a agradecer ao Pai, a viver uma vida de gratidão, que é um desafio para cada um de nós. Pedimos que Deus nos livre da miséria, da lamentação, da murmuração. Olha que oração linda de Paulo pelos colossenses, e desta maneira, com todas estas compreensões, colocamos um ponto final aí na lição da quinta-feira.